Olá, meus alunos das turmas 3001, 3002, 3003 e 3007, a professora Luciana de Matemática. Vamos fazer uma revisão sobre arranjo simples e permutação. Primeiro, arranjo simples. Arranjo simples é o tipo de agrupamento sem repetição, ou seja, cada elemento só aparece uma vez, em que um grupo é diferente do outro pela ordem dos elementos, como por exemplo aí 23 e 32, são os mesmos algarismos, só que como eles aparecem em ordens diferentes, nós temos números diferentes. E também pela natureza dos elementos componentes, 25 e 31, são algarismos diferentes sendo utilizados em cada um desses números. Primeiro exemplo de arranjo simples. Quantos números de 3 algarismos, 3 elementos distintos, como eu falei anteriormente, cada elemento aparece uma única vez, não pode se repetir. Podem ser formados usando esses algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos entender. Temos à nossa disposição 6 algarismos para formar números utilizando 3. Números de 3 algarismos diferentes, não pode ter repetição. Então, vamos lá. Para a primeira posição, para o primeiro algarismo, eu tenho todos os 6 à minha disposição, Então, eu tenho 6 algarismos disponíveis para a primeira posição. Na segunda posição, eu já não vou ter os 6 algarismos disponíveis, porque eu já utilizei um para a primeira posição. E como eles não podem se repetir, eu utilizei um algarismo desses 6. Então, para essa segunda posição, eu tenho 5 algarismos disponíveis. Para a terceira e última posição, eu vou ter 4 algarismos disponíveis. Por que eu vou ter 4? Eu tinha no total 6 algarismos, Utilizei um para a primeira posição, ficaram 5. Utilizei mais um para a segunda posição, restaram 4. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 números. Segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 6? Então, aí, eu tenho 6 algarismos à minha disposição. Mas o que aparece de novidade para a gente é o 0, Eu tenho 0 aí nessa sequência. Então, vai modificar um pouquinho na minha primeira posição. Por que modifica? Porque nós não podemos começar o número com algarismo 0. Ele pede número com 3 algarismos diferentes. Se eu tiver o 0 na primeira posição, eu não vou ter números de 3 algarismos, eu vou ter números com 2. Por exemplo, 0,23, 0,46. Eu tendo 0 na primeira posição, eu vou ter 23, 46. Eu não tenho números de 3 algarismos, Então, o que vai modificar aí? Eu tenho 6 algarismos disponíveis, porém, na primeira posição, eu não posso utilizar o 0. Se eu não posso utilizar o 0, para a primeira posição, eu vou ter 5 algarismos disponíveis, Agora, na segunda posição, o 0 volta a ser uma opção, Então, daqueles 5 algarismos, 1, 2, 3, 4 e o 6, eu utilizei um deles. Utilizando um deles, me restaram 4. Só que agora o 0 volta a ser uma opção. Então, com isso, eu tenho 5 opções para a segunda colocação, para o segundo lugar ali do algarismo. E para o terceiro, eu tenho lá 6 algarismos à minha disposição. Já utilizei 2, restam agora 4 opções de algarismos. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, igual a 100 números, Podemos formar 100 números. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 5, 6, 8 e 9? Então, aí também aparece um exemplo um pouquinho diferente, Ele só quer números pares. Para o número ser par, o último número dele, o número final, tem que ser um número par. Ele tem que terminar com um número par. Dessa sequência de 6 algarismos que nós temos disponíveis, 3 deles são pares, que são
2, o 6 e o 8. Então, os meus números só podem terminar em um desses 3 algarismos, né? Para ele ser um número par. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai começar um pouquinho diferente dos anteriores. A gente vai começar lá pelo último algarismo, pela última colocação. Se ele tem que ser par, ele tem que terminar em número par. Números pares, aí eu tenho 3 opções, né? Então, lá na última colocação, eu tenho 3 opções de algarismos. Eu vou começar a pular para saber quantas opções eu tenho na última posição, para que ele seja par, para que ele siga o que está pedindo lá no problema. Agora, a gente faz normalmente, a gente volta lá para a primeira posição, né? Eu tenho 6 algarismos à minha disposição. Eu já utilizei um deles lá no último lugar. Se dos 6 eu utilizei um, na primeira colocação eu tenho 5 opções, 5 algarismos disponíveis, né? Para a segunda posição, né, dos 6 eu já utilizei 2. Se eu já utilizei 2, restam para mim agora 4 opções. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 números. Bom? Permutação simples. Permutação simples é o tipo de agrupamento em que entram todos os elementos. A permutação simples faz parte do arranjo, né? A diferença é que na permutação utilizamos todos os elementos, no arranjo não. Né? No arranjo, por exemplo, a gente tinha 6 elementos, 6 algarismos, para formar números com 3. Né? Dos 6, nós utilizávamos 3. Na permutação, não. Na permutação, se nos derem 4 algarismos, nós montaremos números utilizando todos esses algarismos. Vamos ver isso nesse exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos, né? Algarismos diferentes, não pode ter repetição, podem ser formados usando-se os algarismos 1, 4, 5 e 6. Então, repare, ele pede que formemos números de 4 algarismos e ele dá 4 algarismos para que nós façamos isso, né? Então, permutação. 4 algarismos para formar números utilizando todos eles. Então, números distintos. Para a primeira posição, eu tenho os meus 4 algarismos à disposição, normalmente, né? Eles têm que ser diferentes. Dos 4, eu já utilizei um. Então, para a minha segunda posição, eu tenho 3 algarismos, né? Dos 4, eu já utilizei 2. Então, para a terceira posição, resta-me 2 algarismos disponíveis. Dos 4, utilizei 3. Resta agora apenas um. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, podemos formar 24 números. Um outro modo também que aparece muito para a gente resolver permutação é através do cálculo do fatorial, que nós vimos lá no início, né? Que é a mesma coisa. O fatorial é a multiplicação do número pelos seus anteriores, né? Até chegar ao 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 números. Qualquer uma das duas resoluções ali, ou por fatorial ou só multiplicação, tá certinho. Segundo exemplo, envolvendo anagramas, né? Quantos anagramas tem a palavra pão? Anagramas é os arranjos que a gente pode fazer com as letras, né? A gente pode formar ali palavras que não têm nexo ou que tenham, né? A gente quer saber de quantas formas a gente pode arrumar essas letras. Permutação, né? A gente tem 3 letras, né? A palavra pão tem 3 letras e eu quero arrumar essas letras de modos diferentes. Então, tem 3 letras para 3 lugares. É a mesma coisa. Para a primeira opção, eu tenho 3, né? São 3 opções porque eu tenho 3 letras. Dessas 3, eu utilizei uma. Tenho 2 letras à minha disposição. Das 3, eu utilizei 2. Uma letra à minha disposição. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1, são 6 anagramas, né? Então, gente, espero que a revisão tenha sido clara para vocês, para poder entender a resolução desses problemas, tá? E depois deixa o recadinho lá, do que vocês acharam, se conseguiram entender melhor desse modo ou através dos resumos com texto, tá bom? Um beijo para todos vocês.